Em uma noite de gala, uma restauradora ignorada ressurge como protagonista e vira o jogo diante de toda a elite. Um evento luxuoso, todos os olhares se voltam para um reencontro inesperado. Um homem poderoso acredita ter a noite sob controle, até que uma simples presença muda completamente o rumo das coisas. Entre pinturas renascentistas, intrigas sociais e segredos do passado, uma mulher surge mais forte do que nunca. O que parecia uma humilhação anunciada transforma-se em uma revelação que ninguém poderia prever. Antes de descobrir esse relato arrebatador de superação e choque, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Kiara sempre soube que o verniz, com o tempo, escurece, mas nunca imaginou que a vida pudesse embaçar tanto quanto uma tela antiga. Por anos, foi apenas um acessório, a sombra elegante de um executivo carismático cujo brilho ofuscava qualquer luz própria que ela tentasse acender. Depois do divórcio, um deserto de ecos e sussurros maldosos, ela se viu sozinha, mas estranhamente livre. Recomeçou do zero, com um ateliê minúsculo nos fundos de um prédio esquecido, aceitando peças que ninguém mais queria. Molduras lascadas, telas rasgadas, cores desbotadas pelo tempo e pelo descaso. Na solidão perfumada de terebintina e óleos, entre pincéis finos e espátulas delicadas, Kiara não apenas restaurou obras de arte, ela recuperou a si mesma, camada por camada, revelando a mulher firme e competente que sempre esteve ali, sob o pó do esquecimento. O convite para o tradicional gala beneficente chegou como um fantasma do passado. Antes, era a vitrine perfeita para o casal de ouro, um palco onde o ex-marido Arthur reinava absoluto e ela, Kiara, era a bela companhia. Desta vez, o convite trazia um golpe duplo. Não só Arthur estaria lá, exibindo sua nova esposa troféu, a jovem e deslumbrante Verônica. Mas o evento também seria o local da revelação da obra renascentista que Kiara restaurara em segredo para um cliente anônimo. Uma Madonna velada que agora, graças às suas mãos, renasceria para o mundo. Obrigada por contrato a comparecer, Kiara recusou vestir a fantasia de vida passada. Escolheu um vestido azul marinho sóbrio, de corte impecável, que refletia a mulher que se tornara. Elegante, sim, mas com uma força silenciosa, sem rótulos. Chegou pelos bastidores, tentando se misturar às sombras, mas o velho roteiro de desprezo não tardou a se desenrolar. Piadas sobre quem a convidou, insinuações de que estaria ali em busca de um prato grátis, comparações cruéis com a beleza plástica de Verônica. Em outra época, Kiara teria murchado, se encolhido até desaparecer, mas agora ela respirou fundo, sorriu um sorriso curto e enigmático e ficou. Seu lugar era ali. O burburinho do salão, antes morno, mudou de eixo. Um homem alto, de postura discreta, mas com uma imponência inegável, aproximou-se. Era o bilionário colecionador, o enigmático dono do quadro, seu cliente anônimo. Sem ceder ao jogo de olhares e sussurros de Arthur, ele cumprimentou Kiara pelo nome, com um respeito que fez as conversas ao redor silenciarem. Ofereceu-lhe o braço e a conduziu com firmeza para a área de destaque, bem à frente do palco. Os flashes começaram a pipocar, não mais para Arthur e Verônica, mas para ela. No palco, a cerimônia celebrava a fundação infantil, apresentava o mecenas da noite, e então a voz do apresentador ecoou, chamando a mulher que salvou a Madonna velada. Sob aplausos crescentes, Kiara caminhou até o cavalete coberto. Com um gesto preciso, puxou o pano. A pintura renasceu luminosa, com azuis profundos e ouro reavivado. A técnica de limpeza, adesão e respeito ao original saltando aos olhos de todos. A plateia ovacionou, um mar de mãos batendo palmas em uníssono. Na primeira fila, Arthur bateu palmas por reflexo, pálido, o sorriso forçado em seu rosto, tentando reorganizar sua própria narrativa. A ex-desinteressante, agora, era a artista ovacionada da noite. O bilionário tomou o microfone, sua voz calma e ressonante, preenchendo o salão. Ele explicou por que buscara uma única restauradora, alguém que ouvisse a alma da obra, não apenas sua superfície. Sem citar nomes, ele fulminou o mito do salvamento por equipe famosa, elogiando a sensibilidade rara da profissional. Esta Madonna, disse ele, foi negligenciada, esquecida,
até que alguém lhe devolveu a luz. Assim como tantos talentos que são desprezados, até que alguém lhes enxergue o verdadeiro valor. Não era um conto de fadas. Era reconhecimento puro, inegável. Nos bastidores, ele já sabia do divórcio sujo, dos artigos plantados, da tentativa de reescrever a biografia dela como um fracasso. A diferença era que agora, a sala inteira via outra história. Arthur, ferido no orgulho, sentiu o chão sumir sob seus pés. A ex-desinteressante, a mulher que ele havia tentado apagar de sua história, estava ali no centro das atenções, ovacionada, elogiada por um dos homens mais influentes do país. Um fogo de raiva e humilhação acendeu em seu peito. Ele precisava retomar o controle, reverter aquela narrativa que o excluía e o diminuía. Com um movimento brusco, ele se desvencilhou de Verônica, que, percebendo a mudança na atmosfera, sussurrou em seu ouvido: "Faça alguma coisa, Arthur. Não deixe que ela estrague tudo." Com a velha autoridade de marido que manda e desmanda, Arthur avançou em direção a Chiara, os olhos fixos nela, como se pudesse, com a força do olhar, fazê-la recuar. Sua mão estendeu-se, não para um toque gentil, mas para agarrar o braço dela, para puxá-la de volta para o papel de coadjuvante que ele lhe havia imposto por tantos anos. Mas antes que seus dedos pudessem alcançar Chiara, o bilionário que estava ao lado dela deu um passo à frente. Não era um passo de confronto, de briga, mas de afirmação, de limites. Um gesto silencioso que dizia: "Até aqui e não mais." O salão prendeu a respiração. Todos os olhos estavam fixos na cena, no embate mudo entre os dois homens e a mulher no centro. O bilionário, com uma calma que beirava a frieza, segurou o rosto de Chiara entre as mãos. Seus polegares roçaram suas maçãs do rosto, um toque de ternura inesperada. E então ele disse, baixo o suficiente para que apenas eles e talvez os mais próximos pudessem ouvir, mas com uma clareza que ecoou na alma de Chiara: "Você é uma obra-prima." O beijo veio em seguida. Não foi um beijo urgente, nem um espetáculo barato para as câmeras. Foi público o suficiente para erguer um escudo invisível ao redor de Chiara. Um aviso claro de que ela não estava sozinha, e íntimo o bastante para comunicar um respeito profundo, uma admiração genuína. O salão prendeu a respiração em um suspiro coletivo. Câmeras dispararam, capturando o momento que redefiniria a noite. Arthur, que trouxera Verônica para triunfar, congelou. A imagem do bilionário beijando sua ex-esposa, ali diante de todos, transformou sua expressão de incredulidade na imagem mais impactante da noite. A coroa social que ele tanto prezava parecia desmoronar. O que se seguiu não foi uma explosão de fúria ou um escândalo barulhento, mas uma reconfiguração silenciosa e implacável do poder no salão. A multidão, antes magnetizada pelo brilho de Arthur, começou a se afastar dele, como quem, de súbito, percebe o cheiro de fumaça e se move instintivamente para longe do perigo. A influência que ele ostentava, construída sobre anos de autopromoção e manipulação, desfez-se em sussurros, em olhares desviados, em um silêncio constrangedor que o engolia. Verônica, percebendo que o palanque social que buscava havia ruído, que a coroa que imaginava usar estava agora em pedaços, exigiu a retirada. "Vamos, Arthur, agora!" sibilou ela, mais preocupada com a foto do dia seguinte do que com qualquer sentimento genuíno. Eles saíram às pressas, não com o glamour de quem controla a narrativa, mas com a pressa humilhante de quem tenta fugir do próprio espelho. A imagem dele se esvaindo pela porta, com os ombros curvados e os rostos tensos, contrastava brutalmente com a cena que deixavam para trás. Chiara, por sua vez, encontrou ar na varanda do museu. O bilionário discretamente ao seu lado. Ali, sob o céu estrelado, ele revelou o que já sabia, o que a havia atraído a ela desde o primeiro momento. "Eu não a resgatei, Chiara", disse ele, sua voz grave e calma. "Eu apostei na sua perícia desde o primeiro laudo que li, aquele em que você descreveu a dor escondida no underpainting da Madonna. Você viu o que ninguém mais viu. A proposta que veio a seguir não era um romance açucarado, um convite para um conto de fadas. Era trabalho sério, um reconhecimento do seu talento e da sua visão única. Quero que dirija uma galeria esquecida", continuou ele, "que cure coleções com seu critério, que revele obras subestimadas, assim como você mesma um dia foi.
Era um convite para construir, para criar, para deixar sua marca no mundo da arte, não como um acessório, mas como a protagonista. De volta para casa, em um carro discreto, não a limusine do passado que Arthur tanto gostava de ostentar. A cidade passava como listras de ouro pelas janelas. Chiara observava as luzes, as sombras, as vidas que se cruzavam. E sentia uma clareza que há muito tempo não experimentava. Entendeu, enfim, que o triunfo daquela noite não havia sido a humilhação de Arthur, nem o beijo público do bilionário, mas a recuperação do seu próprio eixo, a redescoberta da sua essência. Não era sobre provar algo a ele, mas sobre provar a si mesma. Ao entrar em seu apartamento, um espaço simples, mas cheio de personalidade, com cheiro de tinta e livros antigos, teve a impressão nítida de que havia deixado para trás não um campo de batalha, mas um mausoléu, o da antiga versão de si mesma. A Chiara que vivia à sombra, que se encolhia diante das críticas, que duvidava do próprio valor, estava enterrada naquela noite, sob os aplausos e o brilho da Madonna restaurada. O beijo do bilionário, mais do que um gesto romântico, havia sido um selo público de respeito, um reconhecimento inegável de sua existência e de seu valor. A revelação do quadro, por sua vez, foi a prova concreta de que talento e persistência podem atravessar ruído, calúnia e abandono, emergindo mais fortes e luminosos. Para completar a virada, o dia seguinte amanheceu com as fotos do gala explodindo nas colunas sociais. A ex-esposa de Arthur, agora a restauradora da Madonna, dominava as manchetes. Especialistas comentavam sua técnica impecável. Curadores de renome pediam reuniões. Colecionadores ofereciam novas peças para sua avaliação. Arthur tentou plantar notas em jornais, alegando que sempre apoiou a arte e que incentivou Chiara em sua paixão. Mas a cláusula de confidencialidade original do projeto da Madonna, que ele sequer sabia existir, veio à tona, exibindo a verdade nua e crua. Ele não tinha conhecimento algum do trabalho dela. Verônica, percebendo que havia perdido o palanque social que buscava, sumiu das redes sociais por uma desintoxicação digital conveniente. Chiara, por sua vez, retornou ao ateliê, limpou seus pincéis com a calma de quem sabe o que faz e aceitou o convite para a curadoria. Não como quem foge de um passado, mas como quem escolhe, enfim, o quadro em que deseja viver. A tela em branco de seu futuro a aguardava, e ela estava pronta para pintá-la com suas próprias cores. Os dias que se seguiram ao gala foram um turbilhão de reconhecimento e novas oportunidades para Chiara. Seu ateliê, antes um refúgio silencioso, tornou-se um ponto de encontro para curadores, historiadores da arte e colecionadores que, de repente, pareciam ter descoberto sua existência. A galeria esquecida que o bilionário, cujo nome ela agora sabia ser Elias, a convidara para dirigir, era um desafio que a empolgava. Era um espaço com potencial, mas que precisava de uma visão, de uma alma, para resgatar obras que, como ela, haviam sido subestimadas. A primeira reunião com Elias na galeria foi reveladora. O local era um antigo casarão no centro da cidade, com paredes descascadas e um ar de abandono que, para Chiara, era quase poético. É um diamante bruto, disse ela, os olhos brilhando enquanto percorria os salões empoeirados. Elias observava-a com uma admiração discreta. Eu sabia que você veria isso, ele respondeu. A conversa não se limitou a planos de reforma ou orçamentos. Eles discutiram a filosofia da arte, a importância de resgatar narrativas esquecidas, a responsabilidade de um curador. Chiara sentiu uma conexão intelectual profunda com Elias, algo que nunca tivera com Arthur, cuja visão de arte se resumia ao valor de mercado e ao status social. Enquanto mergulhava no novo projeto, a sombra de Arthur e Verônica parecia diminuir, tornando-se cada vez mais distante. As tentativas dele de reaparecer nas colunas sociais, de se associar ao sucesso dela, eram recebidas com indiferença. A mídia, antes tão ávida por seus escândalos, agora parecia ter encontrado uma nova heroína. Verônica, após sua desintoxicação digital, reapareceu com um novo corte de cabelo e uma série de posts sobre bem-estar, mas a aura de glamour que a cercava havia se desfeito. A coroa social que ela tanto almejava estava de fato em pedaços. Chiara, no entanto,
não se detinha em vinganças ou em saborear a queda alheia. Sua energia estava focada na galeria, na seleção das primeiras obras, na concepção da exposição inaugural. Ela queria que a galeria fosse um espaço de redescoberta, um lugar onde a arte pudesse respirar e contar suas próprias histórias, sem os filtros do mercado ou da vaidade. Era um novo capítulo, não apenas para ela, mas para as obras que ela traria de volta à luz. E a cada dia, a cada decisão, Chiara sentia que estava pintando a sua própria obra-prima. A transformação da antiga mansão em galeria foi um processo meticuloso, quase uma restauração em si. Chiara supervisionava cada detalhe, desde a cor das paredes até a iluminação de cada sala, imaginando como cada obra respiraria naquele espaço. Ela passava horas nos depósitos de Elias, vasculhando coleções esquecidas, buscando peças que tivessem uma história para contar, que ressoassem com sua própria jornada de redescoberta. Não queria apenas quadros bonitos. Queria obras que tivessem sido negligenciadas, que tivessem uma dor escondida, como a Madonna. Uma tarde, enquanto examinava uma pilha de telas empoeiradas, encontrou um retrato. Era de uma mulher jovem, com olhos melancólicos e um véu delicado cobrindo parte do rosto. A assinatura era quase ilegível, mas a técnica, embora sutil, sugeria um talento notável. A tela estava suja, o verniz craquelado, mas Chiara sentiu uma conexão imediata. Havia algo naqueles olhos que a lembrava de si mesma em outra época. Uma vulnerabilidade que ela conhecia bem. Ela decidiu que aquele seria o carro-chefe da exposição inaugural da galeria, que ela batizou de O Renascimento Silencioso. Enquanto trabalhava no retrato em seu ateliê, dedicando-se com a mesma paixão que dedicara à Madonna, Elias a visitava com frequência. As conversas se aprofundavam, revelando não apenas a paixão compartilhada pela arte, mas também uma compreensão mútua de suas jornadas pessoais. Elias, ela descobriu, também havia construído seu império do zero, enfrentando ceticismo e desdém. Ele via em Chiara não apenas uma restauradora talentosa, mas uma alma resiliente, capaz de transformar adversidades em arte. A data da inauguração se aproximava e a expectativa crescia. A mídia especializada já falava sobre o renascimento silencioso e a nova galeria de Elias, sob a curadoria de Chiara. Arthur, por sua vez, tentava desesperadamente se manter relevante. Ele havia lançado uma nova linha de investimentos inovadores, mas sem o brilho social que o acompanhava, suas iniciativas pareciam vazias. Verônica, em um último esforço para chamar atenção, anunciou que estava escrevendo um livro de memórias inspiradoras sobre sua jornada de superação, mas ninguém parecia se importar. O foco estava em Chiara, na sua arte, na sua história. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. A noite da inauguração de O Renascimento Silencioso chegou, trazendo consigo uma atmosfera de expectativa e um burburinho elegante. A antiga mansão, agora revitalizada, irradiava uma nova vida. As paredes, em tons neutros e suaves, realçavam as obras, e a iluminação cuidadosamente planejada criava um jogo de luz e sombra que convidava à contemplação. Chiara, vestindo um traje simples, mas sofisticado, observava a multidão que preenchia os salões, um misto de nervosismo e orgulho preenchendo seu peito. O retrato da mulher com olhos melancólicos, agora limpo e restaurado, ocupava o lugar de honra. Sua beleza sutil e a profundidade de seu olhar cativavam os visitantes, que se detinham diante da tela, tentando decifrar sua história. Chiara, ao lado de Elias, recebia os cumprimentos, respondendo a perguntas sobre as técnicas de restauração e a curadoria da exposição. A cada elogio, a cada olhar de admiração, ela sentia a confirmação de que havia feito a escolha certa, que havia encontrado seu verdadeiro propósito. No meio da noite, um pequeno grupo de jornalistas se aproximou, microfones em punho. Uma repórter com um sorriso astuto perguntou a Chiara sobre as dificuldades de sua jornada, insinuando que o apoio de Elias havia sido crucial para seu retorno. Chiara, com a calma de quem já havia enfrentado batalhas muito maiores, respondeu com firmeza. A dificuldade maior foi acreditar que minha voz não importava. O apoio de Elias foi fundamental para me dar um palco, mas a voz, a visão, o trabalho, esses sempre foram meus.
Elias, ao seu lado, assentiu com um olhar de aprovação. A noite avançava, e o sucesso da exposição era inegável. Críticos de arte elogiavam a curadoria inovadora, a seleção de obras e a sensibilidade de Chiara. As vendas começaram a acontecer, e a galeria, que antes era um sonho distante, mostrava-se um sucesso retumbante. Em um canto mais reservado, Elias e Chiara brindaram com champanhe. "Você fez um trabalho extraordinário, Chiara", disse ele, seus olhos fixos nos dela. "Esta galeria é a prova de que a arte, assim como as pessoas, pode sempre renascer." Chiara sorriu, sentindo a plenitude de um momento que era inteiramente seu, construído com suas próprias mãos e sua própria visão. O passado, com suas sombras e desilusões, parecia finalmente ter ficado para trás. A inauguração foi um divisor de águas, não apenas para a carreira de Chiara, mas para sua vida pessoal. A galeria O Renascimento Silencioso tornou-se um ponto de referência no cenário artístico. E Chiara, uma figura respeitada e procurada. Sua agenda estava repleta de compromissos. Novas restaurações, curadorias convidadas, palestras em universidades. Ela viajava, conhecia artistas, mergulhava em pesquisas, e cada nova experiência a enriquecia, aprofundava sua visão. A relação com Elias floresceu de uma parceria profissional para uma conexão mais profunda. Eles compartilhavam não apenas o amor pela arte, mas também uma compreensão silenciosa das cicatrizes e triunfos um do outro. Não havia pressa, nem dramas. A relação deles era construída sobre respeito mútuo, admiração e uma cumplicidade que se manifestava em longas conversas sobre arte, vida e os pequenos detalhes do dia a dia. Elias era um porto seguro, um confidente, alguém que a via e a valorizava por quem ela realmente era. Enquanto a vida de Chiara se expandia em cores vibrantes, a de Arthur e Verônica parecia desbotar. As iniciativas inovadoras de Arthur falharam, e sua reputação, antes impecável, foi manchada por rumores de má gestão e projetos mal-sucedidos. Verônica, em sua tentativa de se reinventar como autora inspiradora, lançou seu livro, que foi recebido com indiferença e algumas críticas mordazes. A desintoxicação digital tornou-se permanente, e o casal, antes onipresente nas colunas sociais, desapareceu da cena pública, relegado ao esquecimento. Um dia, meses depois da inauguração, Chiara estava em seu ateliê trabalhando em uma nova peça, quando recebeu um e-mail. Era de Arthur. O assunto era assuntos urgentes. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade e talvez um resquício de uma velha ferida a fez abrir a mensagem. A carta era um pedido de ajuda. Arthur estava em dificuldades financeiras, seus negócios desmoronando, e pedia a ela, a restauradora de sucesso, que o ajudasse a vender algumas peças de sua coleção pessoal para salvar o que restava. Chiara leu a mensagem com uma calma surpreendente. Não havia raiva nem triunfo, apenas uma sensação de distância, como se estivesse lendo sobre a vida de um estranho. Ela pensou na Madonna, no retrato da mulher melancólica, em todas as obras que havia resgatado, e pensou em si mesma, na mulher que havia se restaurado. A resposta que ela digitou foi breve, profissional e sem emoção. Ela ofereceu os contatos de um leiloeiro de sua confiança, sem qualquer envolvimento pessoal. Não era uma vingança. Era apenas o reconhecimento de que suas vidas haviam tomado caminhos irreconciliáveis. Ela havia se libertado, e agora era a vez dele de enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. O passado estava de fato selado. A resposta de Chiara a Arthur foi o ponto final em um capítulo que ela havia fechado há muito tempo. Não houve réplica, nem insistência da parte dele. O silêncio que se seguiu foi, para ela, a confirmação de que a ponte havia sido queimada e que não havia mais nada a ser resgatado daquela antiga vida. A liberdade que sentia era palpável, um alívio que a permitia focar inteiramente no presente e no futuro que ela estava construindo. A galeria, O Renascimento Silencioso, prosperava. Chiara continuava a surpreender o mundo da arte com exposições inovadoras, revelando talentos esquecidos e reinterpretando clássicos. Sua reputação como curadora e restauradora crescia exponencialmente, e ela era convidada para projetos internacionais, colaborando com museus e instituições de prestígio.
A cada nova obra que trazia à luz, ela via um reflexo de sua própria jornada. A beleza que pode emergir da escuridão, a força que reside na resiliência. A relação com Elias, por sua vez, aprofundava-se em uma parceria de vida. Eles se tornaram inseparáveis, compartilhando viagens, descobertas e a alegria de construir algo significativo juntos. O amor deles não era um romance de contos de fadas, mas uma conexão madura, baseada em respeito, admiração e um profundo entendimento. Eles se completavam, impulsionando um ao outro a alcançar novos patamares, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Um dia, enquanto Chiara e Elias caminhavam por um parque, de mãos dadas ela se pegou pensando na Madonna, a obra que havia sido o catalisador de sua transformação. Ela sorriu. Não era mais a mulher que buscava validação externa, que se definia pelo olhar alheio. Ela era Chiara, a artista, a curadora, a mulher que havia encontrado sua própria voz e seu próprio lugar no mundo. O futuro se estendia diante dela como uma tela em branco, cheia de possibilidades. Ela sabia que haveria novos desafios, novas obras a serem restauradas, novas histórias a serem contadas. Mas agora ela estava pronta. Com Elias ao seu lado, com sua paixão pela arte e sua inabalável crença em si mesma, Chiara estava pronta para pintar os próximos capítulos de sua vida. Cada pincelada um testemunho de sua força, sua visão e seu renascimento. A história de Chiara não era sobre um final feliz, mas sobre uma jornada contínua de autodescoberta e criação, uma obra de arte em constante evolução. Anos se passaram desde a inauguração de O Renascimento Silencioso, e a galeria de Chiara e Elias não era mais apenas um sucesso, mas uma instituição. Tornou-se um farol para artistas emergentes e um santuário para obras que, de outra forma, permaneceriam na obscuridade. Chiara, agora uma figura proeminente no cenário artístico global, era frequentemente citada em publicações de prestígio, sua visão curatorial elogiada por sua audácia e sensibilidade. Ela havia provado que a arte não precisava ser apenas um investimento ou um símbolo de status, mas uma ponte para a alma humana, um espelho para as histórias não contadas. Sua vida com Elias era um tecido ricamente tramado de paixão compartilhada e tranquilidade. Eles haviam se casado em uma cerimônia íntima, cercados por amigos e pela arte que tanto amavam. A casa deles, um refúgio de bom gosto e conforto, era um reflexo de suas personalidades, cheia de livros, obras de arte e o calor de uma parceria genuína. Elias continuava a ser seu maior apoiador, seu confidente e seu parceiro em todas as aventuras grandes e pequenas. A cumplicidade entre eles era a base sólida sobre a qual Chiara construía seu mundo. Certa manhã, enquanto tomava café em seu ateliê, Chiara folheava um jornal de arte. Uma pequena nota chamou sua atenção, quase escondida em uma coluna de notícias financeiras. Era sobre a venda de uma propriedade de luxo, mencionando discretamente o nome de Arthur. A manchete sugeria uma liquidação forçada, o fim de um império que um dia parecera inabalável. Não havia satisfação em seu olhar, apenas uma leve melancolia pela efemeridade das coisas. A vida de Arthur e Verônica havia se tornado uma nota de rodapé, um eco distante de um passado que não a definia mais. Chiara fechou o jornal e olhou para a tela à sua frente. Era um novo projeto, uma peça abstrata que explorava a ideia de transformação e renascimento. Seus pincéis estavam prontos, as cores vibrantes esperando para serem misturadas. Ela havia aprendido que a verdadeira obra de arte não era apenas o que se pendurava na parede, mas a vida que se construía, a cada escolha, a cada ato de coragem. A jornada de Chiara não tinha um ponto final, mas um horizonte em constante expansão, onde cada novo dia era uma oportunidade para pintar uma nova camada, adicionar uma nova cor à sua obra-prima em andamento. Ela era a artista de sua própria existência, e a tela de sua vida estava mais brilhante do que nunca. A influência de Chiara no mundo da arte continuou a crescer, transcendendo as fronteiras da curadoria e da restauração. Ela se tornou uma voz respeitada na defesa da arte como ferramenta de inclusão social, desenvolvendo programas que levavam a apreciação artística a comunidades carentes e incentivando jovens talentos a encontrar sua própria expressão.
A galeria O Renascimento Silencioso expandiu-se, abrindo filiais em outras cidades, cada uma mantendo a filosofia original de Chiara: dar voz às obras e aos artistas que mereciam ser vistos. Sua vida com Elias era um porto de serenidade e inspiração. Eles viajavam juntos, explorando galerias e ateliês ao redor do mundo, sempre em busca de novas descobertas e de momentos de quietude compartilhada. A casa deles era um santuário de criatividade e afeto, onde as discussões sobre arte se misturavam com risadas e o aroma de jantares preparados a dois. A cada ano que passava, a conexão entre eles se aprofundava, provando que o amor verdadeiro pode ser construído sobre a base sólida de respeito e admiração mútua. Um dia, enquanto Chiara participava de um evento beneficente em um museu renomado, ela viu uma figura familiar na periferia da multidão. Era Arthur, visivelmente envelhecido, com um terno que parecia um pouco grande demais para ele e um olhar que carregava o peso de anos de desilusão. Ele estava sozinho, observando a cena com uma expressão de quem não pertencia mais àquele mundo. Ao seu lado, não havia Verônica, cuja última aparição pública havia sido em um programa de televisão de baixo orçamento, promovendo um estilo de vida minimalista que poucos levavam a sério. Chiara o observou por um momento, sem qualquer ressentimento. A imagem dele não evocava raiva nem pena, apenas uma constatação silenciosa de como as vidas podem se desviar. Ela não se aproximou, nem ele a notou imerso em sua própria solidão. Aquele encontro fugaz foi um lembrete de que, embora o passado pudesse ocasionalmente lançar uma sombra, ele não tinha mais poder sobre ela. Mais tarde, Elias a encontrou, e eles trocaram um sorriso cúmplice. "Tudo bem?" Ele perguntou, percebendo o leve desvio em seu olhar. Chiara assentiu, apertando a mão dele. "Melhor impossível", ela respondeu, e era a mais pura verdade. Ela havia encontrado sua própria luz e a irradiava para o mundo, transformando cada dia em uma nova tela, cada experiência em uma pincelada de cor. A história de Chiara era um testemunho vivo de que a verdadeira arte é a vida que se escolhe viver com autenticidade, paixão e um coração aberto para o renascimento contínuo. A vida de Chiara, agora uma tapeçaria rica e vibrante, continuava a se desdobrar com propósito e paixão. A galeria O Renascimento Silencioso não era apenas um nome, mas um ethos que permeava cada aspecto de seu trabalho. Ela havia se tornado uma mentora para jovens artistas e curadores, compartilhando não apenas seu conhecimento técnico, mas também a sabedoria de sua própria jornada. Suas palestras inspiravam audiências em todo o mundo, e seu nome era sinônimo de integridade e inovação no universo da arte. Com Elias, a vida era uma sinfonia harmoniosa. Eles haviam construído um legado juntos, não apenas no mundo da arte, mas na vida um do outro. A casa deles, que antes era apenas um lar, agora era um centro de criatividade e hospitalidade, onde amigos, artistas e pensadores se reuniam para compartilhar ideias e celebrar a beleza da existência. A cada ano, a cada estação, o amor deles amadurecia, tornando-se mais profundo e resiliente, um testemunho da força de uma parceria construída sobre alicerces sólidos. Em um dia ensolarado de primavera, Chiara estava em seu ateliê, finalizando uma série de pequenas esculturas que representavam o ciclo da vida e da renovação. A luz entrava pelas grandes janelas, iluminando as cores e texturas de seu trabalho. Elias entrou, trazendo 2 xícaras de chá e um sorriso tranquilo. Ele se sentou ao lado dela, observando-a trabalhar em silêncio por um tempo. "Você se lembra da Madonna?" Ele perguntou suavemente, quebrando o silêncio. Chiara sorriu, um brilho nostálgico em seus olhos. "Como poderia esquecer? Foi o começo de tudo. E o retrato da mulher melancólica?" Ele continuou. "Aquele que você chamou de O Renascimento Silencioso?" "Sim", ela respondeu, passando a mão por uma das esculturas. "Cada peça tem sua própria história, Elias, e cada uma delas me ensinou algo sobre mim mesma." Eles ficaram em silêncio novamente, mas era um silêncio confortável, cheio de memórias e gratidão. Chiara percebeu que, embora as obras de arte fossem importantes, a verdadeira obra-prima era a vida que ela havia esculpido para si mesma. Ela havia restaurado não apenas telas, mas sua própria alma, transformando a dor em propósito,
a invisibilidade em uma voz poderosa. Arthur e Verônica eram agora apenas fantasmas de um passado distante, figuras em uma história que já não era a dela. Suas quedas e suas tentativas fúteis de relevância não a tocavam mais. Chiara havia encontrado sua própria luz, e essa luz era inabalável. Ela olhou para Elias, para as esculturas em seu ateliê, para o mundo vibrante que havia construído. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas, mas ela havia chegado ao seu destino, um lugar de paz, propósito e um amor que a envolvia como a mais bela das obras de arte. E com um sorriso sereno, ela pegou outro pincel, pronta para adicionar mais uma camada à sua vida em constante criação. A influência de Chiara se estendia muito além das paredes de suas galerias. Ela se tornou uma defensora apaixonada da educação artística, acreditando que a beleza e a criatividade deveriam ser acessíveis a todos. Fundou uma escola de restauração e curadoria, oferecendo bolsas para jovens talentos de origens diversas, garantindo que a próxima geração de amantes da arte tivesse as ferramentas e o apoio para florescer. Seus alunos a viam não apenas como uma professora, mas como uma inspiração viva, uma prova de que a paixão e a resiliência podem transformar sonhos em realidade. A parceria com Elias evoluiu para uma fusão de almas. Eles passavam os fins de semana em sua casa de campo, um refúgio tranquilo, onde a natureza e a arte se encontravam. Lá, entre longas caminhadas e conversas à beira da lareira, eles planejavam novos projetos, discutiam filosofia e simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. O amor deles era uma obra de arte em si, construída com paciência, compreensão e uma admiração mútua que só se aprofundava com o tempo. Elias, com sua sabedoria e seu olhar perspicaz, continuava a ser o pilar de sua vida, o espelho que refletia sua melhor versão. Em uma tarde de outono, enquanto Chiara revisava os planos para uma nova exposição que celebraria a arte feminina esquecida, ela recebeu uma carta de uma antiga amiga, alguém que havia se afastado durante os anos de seu casamento com Arthur. A carta trazia notícias sobre o círculo social que ela havia deixado para trás. Mencionava, de passagem, que Arthur havia se mudado para o exterior, buscando recomeçar em um lugar onde seu passado não o assombrasse. Verônica, por sua vez, havia desaparecido completamente da vida pública, sua busca por fama e validação tendo se esgotado em um silêncio ensurdecedor. Chiara leu a carta, e um sorriso suave brincou em seus lábios. Não havia amargura, nem a menor pontada de satisfação, apenas uma profunda sensação de paz. Ela havia perdoado não por eles, mas por si mesma. Havia se libertado do peso do passado, permitindo que seu coração se abrisse para a alegria e o propósito. A vida, ela percebeu, era uma série contínua de renascimentos, e cada um deles a tornava mais forte, mais sábia e mais conectada à sua verdadeira essência. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando as folhas douradas dançarem ao vento. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e roxo, uma obra-prima natural. Chiara sabia que sua jornada estava longe de terminar. Havia ainda tantas histórias para descobrir, tantas obras para restaurar, tantos corações para tocar, e com um coração cheio de gratidão e um espírito inabalável, ela abraçou o futuro, pronta para pintar os próximos capítulos de sua vida com as cores mais vibrantes da autenticidade e do amor. Os anos se transformaram em décadas, e Chiara, agora com cabelos prateados que emolduravam um rosto marcado por sabedoria e serenidade, era uma lenda viva no mundo da arte. Sua escola de restauração e curadoria havia formado gerações de profissionais que levavam seu legado adiante, espalhando a filosofia de o renascimento silencioso por todo o globo. A galeria principal em sua cidade natal era um museu em si, um testemunho da visão de uma mulher que ousou redefinir o que a arte poderia ser. A parceria com Elias era a âncora de sua existência. Eles haviam envelhecido juntos, suas mãos ainda se encontrando com a mesma ternura de anos atrás. A casa de campo, agora repleta de netos que corriam pelos jardins e ouviam as histórias de seus avós sobre arte e aventura, era o coração de sua família. Elias, com seu olhar sempre gentil e sua mente afiada, continuava a ser seu confidente, seu parceiro na vida e na arte, e o amor que compartilhavam
era a mais duradoura de todas as suas criações. Em uma tarde tranquila, Kiara estava sentada em sua poltrona favorita, folheando um álbum de fotografias antigas. Havia imagens de sua juventude, de seus primeiros trabalhos, da inauguração da galeria. Seus olhos pararam em uma foto dela com Arthur, de um tempo tão distante que parecia pertencer a outra vida. Ela observou a imagem por um longo momento, sem julgamento, sem dor. Apenas a constatação de que aquela jovem, outrora insegura e buscando aprovação, havia se transformado em alguém que ela mal reconhecia. Elias se aproximou, sentando-se ao lado dela e pousando a mão sobre a dela. Pensando no passado, ele perguntou, sua voz suave. Kiara assentiu, fechando o álbum, apenas percebendo o quão longe cheguei e o quão grata sou por cada passo da jornada. Ela não precisava mais da validação de ninguém. Sua obra era sua vida, e sua vida era uma obra de arte em constante evolução. Arthur e Verônica haviam se dissolvido nas brumas do tempo, suas histórias irrelevantes para a tapeçaria rica e complexa que Kiara havia tecido. Ela havia encontrado a verdadeira beleza, não na perfeição, mas na resiliência, na capacidade de se reerguer e de pintar um novo futuro. Com um sorriso sereno, Kiara se virou para Elias. Ainda temos tantas histórias para criar, não é? Ela disse, seus olhos brilhando com a promessa de novos horizontes. Ele apertou sua mão e juntos, eles olharam para o jardim, onde o sol poente pintava o céu com tons de ouro e violeta. Um lembrete de que a vida, como a arte, é um ciclo eterno de beleza, transformação e renascimento. A história de Kiara era um testemunho de que o verdadeiro legado não está no que se acumula, mas no que se constrói com amor, paixão e um espírito indomável. A vida de Kiara, agora uma tapeçaria de memórias e realizações, era um farol de inspiração. Sua escola de arte, batizada de Ateliê Kiara Müller, era um centro vibrante de criatividade, onde jovens de todas as idades aprendiam não apenas técnicas, mas a filosofia de que a arte é uma expressão da alma. Ela passava seus dias entre a galeria, o ateliê e os jardins de sua casa, onde encontrava a quietude para refletir e criar suas próprias obras, que agora eram mais abstratas, mais introspectivas, um reflexo de sua jornada interior. Elias, seu companheiro de vida e alma, continuava a ser a rocha em seu mundo. Seus cabelos eram tão brancos quanto os dela, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão e carinho. Eles desfrutavam de uma rotina tranquila, preenchida por longas conversas, leituras compartilhadas e a alegria de ver seus netos e bisnetos crescerem, muitos deles mostrando um talento inato para a arte, um legado que os enchia de orgulho. O amor deles, testado pelo tempo e fortalecido pela cumplicidade, era a prova viva de que as conexões mais profundas são as que nutrem e elevam. Em uma tarde de outono, enquanto o sol pintava o céu com tons de cobre e ouro, Kiara e Elias estavam sentados em um banco no jardim, observando as folhas caírem. Um silêncio confortável os envolvia, um silêncio que só anos de profunda intimidade podem proporcionar. Você se lembra de quando tudo começou? Elias perguntou, sua voz suave, quase um sussurro. Daquela Madonna? Daquele retrato melancólico? Kiara sorriu, seus olhos fixos no horizonte. Lembro-me de cada detalhe, Elias. Cada pincelada, cada sombra, cada momento de dúvida e de descoberta. Ela virou-se para ele, sua mão encontrando a dele. Mas o mais importante, lembro-me de como encontrei a mim mesma no meio de tudo, como a arte me salvou, e como você me ajudou a ver a beleza em minha própria história. Elias apertou sua mão. Você sempre foi a obra de arte mais fascinante, Kiara. Uma inconstante evolução. Ela riu suavemente. E você, meu amor, foi o curador mais dedicado. A vida de Kiara não era mais sobre provar algo a alguém, nem sobre superar fantasmas do passado. Era sobre viver plenamente, sobre continuar a criar, a inspirar e a amar. Ela havia construído um legado que transcendia o material, um legado de autenticidade, resiliência e a crença inabalável no poder transformador da arte. O sol se pôs, tingindo o céu de um roxo profundo, e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Kiara e Elias permaneceram ali de mãos dadas, suas silhuetas contra o crepúsculo. A jornada havia sido longa, cheia de reviravoltas e renascimentos, mas cada passo havia levado Kiara a este momento de paz e plenitude.
Ela era a artista de sua própria vida, e a obra-prima que havia criado era um testemunho eterno de sua alma indomável. E assim, sob o vasto céu estrelado, a história de Chiara continuava, uma melodia suave de amor, arte e a beleza infinita de um espírito que nunca parou de florescer. A manhã seguinte trouxe consigo uma brisa suave e o canto dos pássaros, um novo dia na vida serena de Chiara. Ela se levantou cedo, como de costume, e caminhou até seu ateliê, onde a luz da aurora já banhava as telas e esculturas. Não havia mais a urgência de antes, a necessidade de provar seu valor ou de correr contra o tempo. Agora, cada pincelada era um ato de pura alegria, uma celebração da vida que ela havia construído. Suas obras mais recentes eram uma fusão de cores e formas, expressando a profunda paz e a sabedoria acumulada ao longo de décadas. Elias a encontrou lá, trazendo 2 xícaras de café fumegante. Ele se sentou em um banquinho, observando-a com um carinho que o tempo apenas aprofundara. — O que você está criando hoje, minha artista? Ele perguntou, sua voz rouca de sono, mas cheia de afeto. Chiara sorriu, afastando-se de uma tela abstrata que parecia capturar a essência de um pôr do sol. — Apenas mais um pedaço de mim, Elias. Cada obra é um reflexo do que sinto, do que aprendi. Ela pegou a xícara de café, o calor aquecendo suas mãos. É engraçado como a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos. Eu só queria restaurar quadros, e acabei restaurando a mim mesma. Eles passaram a manhã conversando, relembrando os primeiros dias da galeria, os desafios superados, as vitórias celebradas. A memória de Arthur e Verônica, se é que surgia, era como uma folha seca levada pelo vento, sem peso, sem significado. O foco de Chiara estava no presente, na riqueza de sua vida, na família que os cercava e no legado que ela e Elias haviam construído juntos. À medida que o dia avançava, Chiara sentiu uma profunda gratidão. Não era apenas por suas conquistas profissionais, mas pela simplicidade e profundidade de sua existência. Ela havia encontrado a verdadeira arte na conexão humana, na beleza do cotidiano e na capacidade de amar e ser amada. A galeria, o renascimento silencioso, era mais do que um espaço físico. Era um símbolo da jornada de uma mulher que, através da arte, encontrou sua voz, sua força e seu lugar no mundo. No final do dia, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons vibrantes que rivalizavam com qualquer tela, Chiara e Elias estavam novamente no jardim de mãos dadas. A vida, se ela pensou, era a maior de todas as obras de arte, e a dela era uma obra-prima de resiliência, amor e um renascimento contínuo. Com um suspiro de contentamento, Chiara fechou os olhos, sentindo a brisa suave em seu rosto, sabendo que, não importa o que o futuro trouxesse, ela estava exatamente onde deveria estar, em paz com sua história e pronta para os próximos capítulos que a vida ainda reservava. A passagem do tempo, para Chiara, não era um fardo, mas uma dádiva. Cada ano trazia consigo novas camadas de experiência, novas cores para sua paleta de vida. O ateliê Chiara Müller prosperava, e ela, embora menos envolvida nas operações diárias, ainda era a alma do lugar, visitando regularmente, oferecendo conselhos e inspirando os jovens artistas com sua presença serena e seu olhar perspicaz. Suas próprias obras, agora exibidas em uma seção especial da galeria, eram um testamento de sua evolução, peças que falavam de quietude, aceitação e a beleza intrínseca da existência. Elias, seu eterno parceiro, continuava a ser seu porto seguro. A vida deles havia se tornado um ritmo suave, uma dança harmoniosa de rotinas compartilhadas e momentos de profunda conexão. Eles passavam as manhãs lendo no jardim, as tardes em conversas tranquilas e as noites sob o céu estrelado, relembrando histórias e sonhando com as próximas. A presença de seus netos e bisnetos trazia uma alegria vibrante à casa, e Chiara se deleitava em compartilhar com eles a magia da arte, plantando sementes de criatividade que ela esperava floresceriam em suas próprias vidas. Em um fim de tarde, enquanto o sol se punha em tons de rosa e dourado, Chiara estava sentada em sua varanda, observando o jardim que ela e Elias haviam cultivado com tanto carinho. As flores desabrochavam em uma profusão de cores, e o ar estava perfumado com o aroma de jasmim. Elias se juntou a ela,
trazendo um cobertor leve para envolvê-la, enquanto a brisa da noite começava a soprar. "É uma vista linda, não é?" ele comentou, sua voz suave. Tiara assentiu, recostando a cabeça em seu ombro. "É a vista de uma vida bem vivida, Elias. De um jardim que plantamos juntos." Ela pensou em todas as reviravoltas, nas sombras e nas luzes que haviam pontuado sua jornada. A dor da traição, a luta para encontrar seu lugar, a alegria da descoberta e o amor que a havia transformado. Tudo havia contribuído para a pessoa que ela era agora, uma mulher em paz, realizada e profundamente grata. Arthur e Verônica eram apenas ecos distantes, figuras em um conto que havia perdido seu poder de perturbar. A verdadeira história era a dela, a que ela havia escrito com coragem e autenticidade. "Você se lembra daquele dia em que você me disse que a arte era um renascimento silencioso?" Elias perguntou, sua voz cheia de carinho. Chiara sorriu, um brilho nos olhos. "E você me mostrou que a vida também pode ser, que cada dia é uma nova oportunidade para pintar um novo começo." Eles ficaram em silêncio, observando as últimas luzes do dia se desvanecerem no horizonte. A vida de Chiara era um testemunho vivo de que a verdadeira obra-prima não está apenas nas telas, mas na jornada de autodescoberta, na capacidade de perdoar, de amar e de se reinventar. Com o coração transbordando de gratidão, Chiara sentiu a mão de Elias apertar a sua e soube que juntos eles continuariam a pintar os próximos capítulos de sua bela e inesquecível história. A vida de Chiara, agora um mosaico de memórias preciosas e um legado imponente, continuava a fluir com a graça de um rio que encontra seu caminho para o mar. O ateliê Chiara Müller era um farol de criatividade, e a galeria O Renascimento Silencioso era um santuário para a arte e para as histórias que ela contava. Chiara, embora não mais no centro das atenções diárias, era a matriarca, a fonte de inspiração, sua presença um lembrete constante do poder da resiliência e da paixão. Elias, seu amor e confidente, era a melodia constante em sua sinfonia de vida. Seus dias eram preenchidos com a doçura da companhia um do outro, com a alegria de ver a família crescer e com a satisfação de um trabalho bem feito. Eles haviam construído não apenas uma vida, mas um universo compartilhado, onde cada olhar, cada toque, cada silêncio falava de uma conexão que transcendia o tempo. Em uma manhã de outono, com o ar fresco e o cheiro de terra molhada, Chiara estava em seu ateliê não para pintar, mas para organizar algumas de suas obras mais antigas. Ela encontrou um pequeno esboço, um estudo preliminar para o retrato da mulher melancólica, a peça que havia batizado de O Renascimento Silencioso. Ao segurá-lo, uma onda de memórias a invadiu, não com tristeza, mas com uma clareza cristalina. Ela viu a jovem Chiara cheia de dúvidas e medos, buscando desesperadamente um propósito. Elias entrou, trazendo consigo o aroma de café fresco. Ele a viu com o esboço na mão e um sorriso suave em seu rosto. Aquela foi uma época de grandes transformações, não foi? Ele observou sentando-se ao lado dela. Chiara assentiu, passando o dedo sobre as linhas desbotadas do desenho. Foi o momento em que comecei a ver a luz no fim do túnel. Elias. O momento em que percebi que a arte não era apenas sobre beleza, mas sobre cura. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de uma gratidão profunda. Você estava lá segurando a lanterna. Ele apertou sua mão. Sempre estarei. A conversa fluiu leve e cheia de carinho sobre os caminhos que a vida havia tomado, sobre as escolhas que os haviam levado até ali. Arthur e Verônica eram agora apenas notas de rodapé em uma história grandiosa, figuras que haviam servido como catalisadores para sua própria metamorfose. A vida de Chiara era a prova de que o perdão, a autodescoberta e o amor verdadeiro são os maiores restauradores de todos. Ao final do dia, enquanto o sol se punhava, pintando o céu com tons de fogo e esperança, Chiara e Elias estavam sentados em seu jardim, observando as estrelas começarem a pontilhar o céu. A vida de Chiara era um testemunho de que a verdadeira obra-prima não é apenas o que se cria com as mãos, mas o que se constrói com o coração. Ela havia encontrado sua paz, seu propósito e seu amor, e sabia que, enquanto houvesse um novo amanhecer, haveria sempre um novo capítulo para ser vivido, pintado e celebrado. A cada novo amanhecer, Chiara sentia a doçura da existência se aprofundar. Sua vida,
agora uma obra-prima de serenidade e propósito, era um testamento vivo de que a verdadeira riqueza reside na paz interior e nas conexões genuínas. O ateliê Chiara Müller e a galeria O Renascimento Silencioso floresciam sob a gestão de seus ex-alunos e de sua própria família, que carregavam o nome e a filosofia de Chiara com orgulho e dedicação. Ela, por sua vez, dedicava-se a projetos pessoais, pintando em seu ateliê particular, onde cada tela era uma meditação, uma celebração silenciosa de sua jornada. Elias, seu companheiro inseparável, era o eco de sua alma, o espelho que refletia a beleza de seu espírito. Eles haviam construído uma vida tão entrelaçada que era difícil imaginar um sem o outro. Suas conversas eram agora mais sobre o presente e o futuro, sobre os sonhos de seus netos e bisnetos, sobre as novas exposições que a galeria planejava e sobre as pequenas alegrias do dia a dia. O amor deles era uma tapeçaria rica, tecida com fios de compreensão, respeito e uma admiração mútua que só se aprofundava com o tempo. Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto as flores do jardim desabrochavam em uma explosão de cores e perfumes, Chiara e Elias estavam sentados em seu banco favorito, observando as crianças brincarem à distância. Um dos bisnetos de Chiara, um menino de olhos curiosos e mãos pequenas, aproximou-se segurando um desenho feito com giz de cera. "Vovó Chiara, olha o que eu fiz", ele exclamou estendendo o papel. Era um desenho vibrante e um tanto abstrato de um jardim, cheio de formas e cores. Chiara pegou o desenho com carinho, seus olhos brilhando. "É lindo, meu amor. Que cores maravilhosas você usou." Ela olhou para Elias, um sorriso nos lábios. "Ele tem o dom, não tem?" Elias assentiu, afagando os cabelos do menino. "Com certeza. A arte está no sangue." O menino orgulhoso correu de volta para brincar. Chiara segurou o desenho, sentindo uma onda de emoção. Era mais do que um simples rabisco. Era a continuidade de um legado, a prova de que a paixão pela beleza e pela expressão se perpetuava. Ela havia plantado uma semente e agora via as flores desabrocharem em novas gerações. A vida, ela percebeu, era um ciclo contínuo de criação e renovação. Ela havia passado por suas próprias tempestades, havia encontrado seu próprio renascimento, e agora via essa mesma chama acender nos olhos dos que viriam depois dela. Não havia mais espaço para arrependimentos ou para as sombras do passado. Apenas uma profunda e serena aceitação de tudo o que havia sido e de tudo o que ainda estava por vir. Enquanto o sol começava a se inclinar para o oeste, pintando o céu com tons suaves de laranja e roxo, Chiara e Elias permaneceram ali, de mãos dadas. A vida de Chiara era uma melodia suave, uma canção de amor e arte que ressoava através do tempo, um testemunho de que a verdadeira obra-prima é a própria existência, vivida com autenticidade, paixão e um coração aberto para a beleza infinita do mundo. O tempo, para Chiara, havia se tornado um rio tranquilo, fluindo suavemente, através de paisagens de memórias e momentos presentes. Cada dia era uma tela em branco, preenchida com as cores da gratidão e da serenidade. O ateliê Chiara Müller e a galeria O Renascimento Silencioso eram agora instituições consolidadas, administradas com carinho e competência por aqueles que ela havia inspirado. Sua própria produção artística havia diminuído em volume, mas ganhado em profundidade cada peça um sussurro de sabedoria e aceitação. Elias, seu farol constante, era a âncora de sua existência. Juntos, eles haviam tecido uma vida de rara beleza, onde o silêncio era tão eloquente quanto as palavras. Suas manhãs começavam com o aroma de café, e as tardes terminavam com o pôr do sol no jardim, um ritual sagrado que celebrava a simplicidade e a profundidade de seu amor. A casa estava sempre cheia de risos e vozes de netos e bisnetos que viam em Chiara não apenas uma avó, mas uma lenda viva, uma contadora de histórias, cujas pinceladas haviam mudado o mundo, pelo menos o mundo deles. Em uma noite estrelada de verão, Chiara e Elias estavam sentados na varanda, observando as estrelas cintilarem no veludo escuro do céu. O ar estava morno e perfumado, e o som dos grilos era a única melodia. "Você já pensou em tudo o que vivemos, Elias?" Chiara perguntou, sua voz suave, quase um murmúrio. "Parece que foi ontem que eu estava perdida sem saber para onde ir.
Elias apertou sua mão, seus olhos fixos nas estrelas. E parece que foi ontem que eu te encontrei, Kiara. Uma obra de arte esperando para ser revelada. Ele virou-se para ela, um sorriso terno nos lábios. Você não apenas se revelou, você floresceu em algo muito além do que qualquer um poderia ter imaginado. Kiara sorriu, sentindo uma paz profunda invadir seu ser. Ela havia percorrido um longo caminho desde a jovem restauradora de quadros, marcada pela dor e pela incerteza. A vida a havia testado, a havia quebrado e a havia reconstruído peça por peça, até que ela se tornasse a mulher que era agora, forte, sábia e cheia de amor. As sombras do passado haviam se dissipado completamente, substituídas pela luz de um presente plenamente vivido. A vida é uma jornada de descobertas, não é? Ela refletiu. E a arte é a bússola que nos guia, nos mostrando a beleza em cada curva do caminho. Elias assentiu, beijando o topo de sua cabeça. E o amor é o porto seguro, Kiara, o lugar onde sempre podemos voltar. Eles permaneceram ali em silêncio, suas mãos entrelaçadas, seus corações em perfeita sintonia. A história de Kiara Muller não era apenas sobre uma artista, mas sobre a capacidade humana de se reinventar, de encontrar a beleza na adversidade e de construir um legado de amor e inspiração. Com o céu estrelado como testemunha, Kiara sabia que sua obra-prima mais grandiosa não estava em nenhuma tela, mas na vida que ela havia vivido, uma vida que continuaria a inspirar, a amar e a florescer eternamente. A cada estação que passava, a vida de Kiara e Elias se aprofundava em uma serenidade ainda maior, como um rio que, após percorrer longas distâncias e superar obstáculos, finalmente encontra a vastidão do oceano. O ateliê Kiara Muller e a galeria O Renascimento Silencioso não eram mais apenas negócios, eram instituições culturais, pontos de referência na cidade, onde a filosofia de Kiara sobre a arte como cura e expressão da alma era ensinada e celebrada. Kiara, agora uma figura quase lendária, recebia visitas ocasionais de jovens artistas e admiradores, a quem sempre oferecia palavras de encorajamento e sabedoria, seus olhos ainda brilhando com a paixão que a impulsionara por toda a vida. Elias, seu pilar inabalável, continuava a ser o guardião de sua paz. A rotina deles era um bálsamo, preenchida por pequenos prazeres. O café da manhã na varanda, as caminhadas lentas pelo jardim, as tardes de leitura e as noites de conversas sussurradas sob o manto estrelado. A casa, um refúgio de amor e memórias, era frequentemente animada pela presença de seus descendentes, que traziam consigo a energia e a promessa de novas gerações, cada um carregando um pedaço do legado de Kiara e Elias. Em um dia de inverno, quando a paisagem estava coberta por uma fina camada de geada e o ar era nítido e frio, Kiara e Elias estavam sentados perto da lareira, o calor aconchegante preenchendo a sala. Elias lia um livro, enquanto Kiara folheava um álbum de fotografias antigas. Ela parou em uma imagem dela mesma, jovem com um olhar determinado, em frente à fachada da recém-inaugurada galeria. Olhe para nós, Elias, ela disse, sua voz tingida de uma doçura nostálgica. Tão jovens, tão cheios de esperança e um pouco de medo. Elias abaixou o livro e se inclinou para ver a foto. E tão cheios de potencial, minha querida. Você sempre teve uma força que eu admirava. Kiara sorriu, lembrando-se dos desafios, das noites sem dormir, da incerteza que pairava sobre cada decisão. Mas também se lembrava da alegria de cada pequena vitória, da satisfação de ver seu sonho se tornar realidade. A imagem de Arthur e Verônica, que um dia havia sido uma ferida aberta, agora era apenas uma nota de rodapé distante, um detalhe insignificante em uma história muito maior e mais rica. A vida havia provado que o verdadeiro triunfo não estava em evitar a dor, mas em transformá-la em arte e em amor, em um legado duradouro. Eu não mudaria nada. Elias, ela confessou, fechando o álbum e pousando-o no colo. Cada passo, cada desafio, cada alegria nos trouxe até aqui, até este momento de paz. Ele a abraçou, o calor de seu corpo um conforto familiar. E eu não poderia ter pedido uma companheira melhor para esta jornada, Kiara. Você é a minha obra-prima. Enquanto as chamas dançavam na lareira, projetando sombras acolhedoras pela sala, Kiara sentiu uma plenitude que transcendia qualquer desejo ou ambição.
Ela havia vivido uma vida plena, uma vida que era em si mesma a mais bela das artes, com Elias ao seu lado, o coração transbordando de amor e gratidão. Ela sabia que cada novo dia era um presente, um convite para continuar a apreciar a beleza infinita da existência. Um capítulo eterno em sua história de amor e renascimento. A vida de Chiara, agora um tecido delicado e intrincado de memórias e momentos presentes, desdobrava-se com a suavidade de um sonho. Cada dia era um lembrete da jornada percorrida, das tempestades superadas e da bonança encontrada. O ateliê Chiara Müller e a galeria O Renascimento Silencioso eram mais do que apenas nomes. Eram legados vivos, pulsando com a energia de novas gerações de artistas e admiradores que encontravam inspiração na história de sua fundadora. Chiara, com sua sabedoria tranquila e seu olhar ainda perspicaz, era a musa silenciosa, a fonte de uma filosofia que celebrava a arte como um caminho para a alma. Elias, seu amor eterno, era a melodia constante que embalava seus dias. A vida deles havia se transformado em uma sinfonia de rotinas compartilhadas, de silêncios confortáveis e de conversas que se aprofundavam a cada ano. Eles passavam as manhãs no jardim, cuidando das flores que haviam plantado juntos, e as tardes, muitas vezes, em seu ateliê onde Chiara, ocasionalmente, pegava um pincel para adicionar um toque de cor a uma tela inacabada, enquanto Elias lia para ela. A casa, um santuário de amor e risos, era frequentemente preenchida pela alegria contagiante de seus netos e bisnetos, que viam em seus avós a personificação de uma história de amor que parecia tirada de um livro. Em uma tarde de outono, enquanto as folhas caíam em um balé dourado e o ar trazia um frescor convidativo, Chiara e Elias estavam sentados em seu banco favorito no jardim. Um de seus bisnetos, uma menina de cabelos cacheados e olhos brilhantes, aproximou-se segurando um pequeno buquê de flores silvestres. Vovó Chiara, vovô Elias, colhi estas para vocês, ela disse, estendendo as flores com um sorriso banguela. Chiara pegou o buquê com ternura, sentindo o perfume suave das flores. São lindas, meu amor. As mais lindas que já vi. Ela olhou para Elias, seus olhos marejados de uma emoção doce. Ela tem o seu toque, Elias, a sua capacidade de encontrar beleza nas coisas mais simples. Elias sorriu, afagando os cabelos da menina. E ela tem a sua alma, Chiara, a sua capacidade de ver a arte em tudo. A menina satisfeita correu de volta para brincar. Chiara segurou as flores, sentindo o peso de uma vida plena e abençoada. Ela havia percorrido um caminho longo e sinuoso, enfrentado desafios que pareciam intransponíveis, mas havia emergido mais forte, mais sábia e mais amorosa. As mágoas do passado, as figuras de Arthur e Verônica, eram agora apenas sombras distantes desprovidas de qualquer poder sobre seu presente. Sua vida era um testemunho de que a resiliência, o perdão e o amor verdadeiro são os maiores artistas, capazes de transformar a dor em uma obra-prima de paz. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de fogo e esperança, Chiara e Elias permaneceram ali de mãos dadas, seus corações em perfeita sintonia. A vida de Chiara Müller era uma ode à beleza da existência, uma prova de que a verdadeira arte não está apenas nas telas, mas na jornada de autodescoberta, na capacidade de amar e de se reinventar. Com o coração transbordando de gratidão, Chiara sabia que, enquanto houvesse um novo amanhecer, haveria sempre um novo capítulo para ser vivido, pintado e celebrado, ao lado de seu eterno amor. A passagem do tempo, para Chiara, era agora uma tapeçaria rica e suave, onde cada fio representava uma memória preciosa, um ensinamento, ou um momento de pura alegria. Sua vida, um testemunho de resiliência e amor, irradiava uma luz serena que tocava a todos ao seu redor. O ateliê Chiara Müller e a galeria O Renascimento Silencioso prosperavam, não apenas como espaços de arte, mas como centros de uma filosofia que celebrava a expressão individual e a cura através da criatividade. Chiara, embora menos ativa na gestão diária, era a alma desses lugares, sua presença sentida em cada pincelada e em cada história contada. Elias, seu eterno confidente e companheiro, era o ritmo constante de seu coração. Juntos, eles haviam construído um santuário de amor e compreensão, onde cada dia era um presente a ser desfrutado.
Suas manhãs eram preenchidas com a leitura de jornais e a partilha de ideias. E suas tardes, muitas vezes, passadas em silêncio, um ao lado do outro no jardim ou na biblioteca, a simples presença um do outro sendo suficiente. A casa, sempre aberta para a família, ecoava com as vozes de seus netos e bisnetos, que traziam uma energia vibrante e a promessa de um futuro brilhante, carregando consigo a chama da paixão e da criatividade que Kiara havia acendido. Em uma noite de inverno, com a neve caindo suavemente lá fora e o fogo crepitando na lareira, Chiara e Elias estavam sentados em suas poltronas favoritas, envoltos em cobertores quentes. Elias lia um poema em voz baixa, sua voz grave e melodiosa preenchendo o ambiente. Chiara, com os olhos fechados, absorvia cada palavra, sentindo a beleza da poesia se misturar à beleza de sua própria vida. Ao terminar, Elias olhou para ela. "Gostou, minha querida?" Chiara abriu os olhos, um sorriso suave nos lábios. "É lindo, Elias. Me fez pensar em como a vida é uma poesia em si mesma, com seus versos de alegria e seus refrões de superação." Ela segurou a mão dele, que estava quente e familiar. "Nossa vida juntos tem sido a mais bela das poesias." Ele apertou sua mão. "E a mais verdadeira, Chiara. A mais verdadeira." Ela refletiu sobre a jornada, sobre as dores e as descobertas, sobre a mulher que ela havia se tornado. As figuras de Arthur e Verônica, que um dia haviam assombrado seus pensamentos, eram agora apenas personagens distantes em um livro antigo. Suas ações desprovidas de qualquer poder sobre a felicidade que ela havia construído. A vida havia lhe ensinado que o perdão não era para o outro, mas para si mesma. Uma libertação que abria espaço para um amor e uma paz ainda maiores. Enquanto a neve continuava a cair lá fora, transformando o mundo em um cenário de conto de fadas, Chiara e Elias permaneceram ali, em seu refúgio de amor. A história de Chiara Müller era uma celebração da vida, da arte e do poder transformador do espírito humano. Com o coração transbordando de gratidão e uma serenidade profunda, ela sabia que cada novo dia era uma bênção. Um convite para continuar a viver, a amar e a inspirar, um capítulo eterno em sua obra-prima de existência. A cada novo amanhecer, Chiara sentia a vida se desdobrar como uma flor rara, revelando novas camadas de beleza e significado. Sua existência, agora um mosaico de experiências e sabedoria, irradiava uma calma profunda, um reflexo da paz que havia encontrado em seu coração. O ateliê Chiara Müller e a galeria O Renascimento Silencioso eram mais do que apenas legados. Eram testemunhos vivos de sua jornada, espaços onde a arte continuava a inspirar, a curar e a conectar pessoas, perpetuando a essência de sua visão. Chiara, embora não mais no centro das operações diárias, era a alma desses lugares. Sua influência sentida em cada exposição, em cada aula, em cada sorriso. Elias, seu amor e porto seguro, era a constante em seu universo. A vida deles havia se tornado uma dança harmoniosa, um balé de gestos gentis, olhares cúmplices e silêncios repletos de significado. As manhãs eram dedicadas a longas conversas sobre o mundo, sobre a família, sobre os pequenos milagres do cotidiano. As tardes, muitas vezes, os encontravam no jardim, onde Chiara desenhava esboços rápidos em seu caderno, enquanto Elias lia para ela, a voz grave e reconfortante. A casa, um refúgio de calor e afeto, era um ponto de encontro para a família, onde netos e bisnetos traziam a alegria e a vitalidade de novas gerações, mantendo viva a chama da criatividade e do amor que Chiara e Elias haviam acendido. Em uma tarde de primavera, enquanto o sol filtrava-se pelas folhas das árvores, criando padrões dançantes no chão, Chiara e Elias estavam sentados em um banco de pedra, observando as borboletas voarem entre as flores. Um de seus bisnetos, um menino de uns 7 anos, aproximou-se com um livro de histórias ilustrado. "Vovó Chiara, você pode me contar uma história sobre uma pintora?" Ele pediu, seus olhos fixos nela. Chiara sorriu, seu coração se enchendo de ternura. "Claro, meu amor. Que tipo de história você quer?" "Uma história sobre alguém que pintou o mundo de novo, depois que ele ficou um pouco cinzento." Ele respondeu com a seriedade de uma criança. Chiara olhou para Elias, que sorria com carinho. Ela começou a narrar, não uma história inventada, mas a sua própria, adaptada para a compreensão do menino. Falou sobre cores que se apagaram
e sobre como a paciência e o amor podiam trazê-las de volta, mais vibrantes do que nunca. Falou sobre a importância de ver a beleza em cada detalhe e de nunca desistir de pintar o próprio caminho. Enquanto ela falava, o menino ouvia com atenção, os olhos arregalados. Elias segurava a mão de Kiara, sentindo a profundidade de suas palavras. A história de Kiara, contada ali, sob a luz suave do sol, era um testamento de que a vida, com todas as suas nuances, era a maior das obras de arte. As dores do passado, as figuras de Arthur e Verônica, eram agora meros pinceladas esmaecidas em uma tela vasta e colorida, sem poder para diminuir o brilho de sua existência. Ao final da história, o menino a abraçou apertado. Obrigado, vovó Kiara. Eu quero pintar o mundo também. Kiara o abraçou de volta, sentindo uma plenitude indescritível. Ela havia encontrado seu propósito, seu amor e sua paz. Com Elias ao seu lado, e o legado de sua arte e de sua vida florescendo nas gerações futuras, Kiara sabia que cada novo dia era uma dádiva, um convite para continuar a celebrar a beleza infinita da existência, um capítulo eterno em sua obra-prima de amor e renascimento. A passagem do tempo, para Kiara, havia se tornado uma melodia suave, cada nota ressoando com a harmonia de uma vida bem vivida. Ela havia pintado sua existência com as cores da resiliência, do perdão e do amor incondicional, transformando cada desafio em um traço de beleza em sua vasta tela. O ateliê Kiara Müller e a galeria O Renascimento Silencioso eram agora faróis de inspiração, seus nomes ecoando em conversas sobre arte e superação, um legado que transcendia o tempo. Kiara, com sua presença serena e seus olhos que guardavam a sabedoria de um século, era a matriarca de uma família e de uma comunidade artística que a venerava. Elias, seu eterno companheiro, era o silêncio que completava sua canção, a mão que sempre encontrava a sua. A vida deles, entrelaçada como as raízes de árvores antigas, era um testemunho da força do amor que amadurece e se aprofunda com o tempo. As manhãs ainda os encontravam juntos no jardim ou na varanda, partilhando o café e a quietude do amanhecer. As tardes eram preenchidas com a presença de seus descendentes, que vinham buscar conselhos, histórias, ou simplesmente o calor de seu abraço. A casa, um lar repleto de memórias e risos, era o coração pulsante de sua existência. Em uma tarde de final de outono, o ar estava fresco e as folhas caíam em um tapete dourado. Kiara e Elias estavam sentados em seu banco favorito no jardim, o mesmo onde tantas vezes haviam compartilhado sonhos e silêncios. O sol baixo no horizonte pintava o céu com tons de laranja e roxo, um espetáculo que eles haviam testemunhado juntos por incontáveis anos. Kiara, com a cabeça apoiada no ombro de Elias, sentia o calor de sua mão na sua. É uma pintura linda, não é, Elias? Ela sussurrou, seus olhos fixos no horizonte. A vida é a maior das obras de arte. Elias apertou sua mão. E você, minha Kiara, é a artista mais brilhante que já conheci. Você pintou a sua vida com uma cor que nunca se apagará. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Kiara. Ela sentiu uma leveza, uma paz que nunca antes havia experimentado. As dores do passado, as sombras de Arthur e Verônica, haviam se dissolvido completamente, não restando nem mesmo um eco. Sua jornada havia chegado ao seu clímax, não com um estrondo, mas com a serenidade de uma última pincelada perfeita e completa. Ela havia encontrado a redenção, o perdão e um amor que transcendia a própria existência. Seu legado não estava apenas nas telas que pintou, mas na vida que moldou, nas almas que tocou e no amor que floresceu. Enquanto o último raio de sol se despedia do dia, Kiara fechou os olhos, sentindo o abraço de Elias e o perfume das flores do jardim. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Elias, mas era uma lágrima de gratidão, não de tristeza. Ele sabia que Kiara havia partido, não para um fim, mas para uma nova tela, onde sua arte e seu espírito continuariam a brilhar eternamente. Sua história não era de perda, mas de um renascimento contínuo, uma obra-prima que viveria para sempre nos corações daqueles que ela amou e inspirou. Os meses que antecederam aquele outono final foram marcados por uma decisão que Kiara havia adiado por anos. Elias, percebendo a hesitação de sua companheira, foi quem finalmente a encorajou. Kiara, disse ele em uma manhã tranquila enquanto tomavam café na varanda, você já pensou em fazer uma retrospectiva completa de sua obra?
Não apenas as restaurações, mas suas próprias criações. A ideia a fez pausar. Chiara havia passado a vida revelando a beleza nas obras de outros, mas raramente expunha suas próprias pinturas e esculturas de forma abrangente. Suas peças estavam espalhadas pela casa, pelo ateliê, algumas na galeria, mas nunca havia organizado uma exposição que contasse sua história através de sua própria arte. A proposta de Elias não era apenas sobre exibir quadros, era sobre fechar um círculo, sobre permitir que o mundo visse não apenas a restauradora, mas a artista que ela sempre fora. Uma retrospectiva da alma, murmurou Chiara, os olhos brilhando com uma mistura de emoção e apreensão. Você acha que as pessoas se importariam em ver minha jornada através das minhas próprias pinceladas? Elias segurou sua mão, apertando-a com ternura. Chiara, sua vida inteira foi uma obra de arte. É hora de deixar que todos vejam isso. E assim, com o apoio de Elias e o entusiasmo de seus ex-alunos e da família, Chiara começou a preparar o que seria sua última grande exposição. Ela a batizou de Camadas Reveladas, uma referência direta ao processo de restauração que tanto a definia, mas também uma metáfora para sua própria jornada de autodescoberta. A curadoria foi um processo intenso e profundamente emocional. Chiara revisitou décadas de trabalho, desde os primeiros esboços tímidos feitos nos dias sombrios após o divórcio, até as abstrações serenas e contemplativas de seus anos dourados. Cada peça contava uma história. Havia um retrato que ela havia pintado de si mesma, logo após deixar Arthur, onde os olhos refletiam uma dor crua, mas também uma determinação nascente. Havia paisagens vibrantes, que capturavam a alegria de seus primeiros sucessos, explosões de cor que pareciam gritar liberdade. E havia também as obras mais recentes, suaves e contemplativas, onde as cores se misturavam em harmonias quase musicais, refletindo a paz que ela havia conquistado. A decisão mais difícil foi incluir uma série de pequenas telas que ela havia pintado durante os primeiros anos com Elias. Estudos de luz e sombra, que ela percebeu agora, eram cartas de amor não verbalizadas. A montagem da exposição na galeria, o renascimento silencioso, foi um evento em si. Chiara, agora com movimentos mais lentos, mas com a mente ainda afiada, supervisionava cada detalhe. Ela queria que o espaço respirasse, que cada obra tivesse seu momento, sua voz. Elias estava sempre ao seu lado, oferecendo sugestões, mas principalmente apenas estando presente, sua mão pronta para segurar a dela, quando a emoção ameaçava transbordá-la. A noite da inauguração chegou sob um céu estrelado de outono. A galeria estava repleta, não apenas com críticos de arte e colecionadores, mas com pessoas cujas vidas Chiara havia tocado ao longo dos anos. Seus ex-alunos, agora artistas estabelecidos, vieram prestar homenagem à sua mentora. A família estava lá em peso, os netos e bisnetos correndo entre as pinturas com admiração infantil, vendo pela primeira vez a extensão completa do legado de sua avó. O ar estava carregado de emoção, de respeito e de uma celebração silenciosa de uma vida extraordinária. Chiara, vestindo um vestido simples, mas elegante em tons de azul marinho, uma escolha deliberada, que a conectava à mulher que havia enfrentado Arthur naquele gala há tantos anos, caminhou lentamente pelos salões, observando as reações das pessoas. Ela viu lágrimas nos olhos de uma ex-aluna ao contemplar uma pintura sobre resiliência. Viu um jovem casal sussurrando admirado diante de uma tela abstrata sobre amor e cumplicidade. E viu também a si mesma refletida nos olhos de Elias, que a observava de longe, com um orgulho que transcendia palavras. Quando chegou o momento de falar, Chiara subiu ao pequeno palco improvisado. O salão silenciou, todos os olhos voltados para ela. Por um momento, ela sentiu o peso da emoção ameaçar sua voz, mas então respirou fundo e começou. Quando comecei a pintar novamente, após um período muito escuro da minha vida, ela disse, sua voz suave mas clara, eu não estava tentando criar arte, estava tentando me encontrar. Cada pincelada era uma pergunta, cada cor uma possível resposta. A restauração me ensinou que obras de arte, assim como pessoas, podem ser danificadas, esquecidas, subestimadas. Mas também me ensinou que sempre há uma possibilidade de renascimento, de revelar a beleza que estava escondida sob camadas de tempo e negligência. Ela fez uma pausa,
seus olhos percorrendo a multidão. Esta exposição não é sobre mim, continuou. É sobre todos nós que, em algum momento, precisamos nos restaurar. É sobre a coragem de remover as camadas que não nos servem mais e revelar quem realmente somos. É sobre o amor que nos sustenta, a arte que nos cura e a esperança que nos permite sempre recomeçar. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, mas Kiara mal o registrou. Seus olhos estavam fixos em Elias, que a observava com lágrimas nos olhos, um sorriso de puro amor no rosto. Ela desceu do palco e caminhou até ele. E ali, no meio da galeria repleta, eles se abraçaram. Um abraço que continha décadas de cumplicidade, de apoio mútuo, de um amor que havia sido a âncora de suas vidas. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas alguns íntimos permaneciam, Chiara se encontrou diante de uma tela específica. Era uma pintura que ela havia feito anos atrás, mas que só recentemente havia decidido incluir na exposição. Mostrava uma mulher de costas, olhando para um horizonte dourado, as mãos abertas como se estivesse liberando algo para o vento. Era uma pintura sobre perdão, sobre soltar o passado. Um de seus netos, um jovem de 20 e poucos anos que estava estudando história da arte, aproximou-se. Vovó, esta pintura, ela é sobre o vovô Arthur? Kiara se surpreendeu com a pergunta direta, mas sorriu. A nova geração tinha uma maneira de ir direto ao ponto, sem os rodeios que sua geração tanto cultivava. Em parte, ela respondeu honestamente. É sobre tudo que eu precisei deixar para trás para me tornar quem sou hoje. Arthur foi um capítulo da minha vida, um capítulo difícil, mas necessário. Sem aquela dor, sem aquela queda, eu nunca teria encontrado minha verdadeira força. Você chegou a perdoá-lo? O jovem perguntou genuinamente curioso. Kiara refletiu por um momento. Perdoar não significa esquecer ou justificar o que aconteceu. Ela disse suavemente. Significa liberar o peso que você carrega, para que possa seguir em frente mais leve. Sim, eu o perdoei. Não por ele, mas por mim. Porque eu merecia essa paz. O jovem assentiu, absorvendo a sabedoria de sua avó. E a tia Verônica? Ele perguntou, referindo-se à ex-esposa de Arthur, com a familiaridade casual da nova geração, que havia crescido ouvindo vagamente sobre esses personagens do passado. Kiara riu suavemente. Verônica era jovem e buscava algo que eu também busquei uma vez. Validação, segurança, um lugar ao sol. Ela apenas escolheu um caminho diferente. Espero que ela tenha encontrado sua própria paz, onde quer que esteja. A conversa foi interrompida pela chegada de Elias, que trazia 2 taças de vinho. Pensando em tempos antigos, ele perguntou, oferecendo uma taça a Kiara. Apenas fechando ciclos, ela respondeu, aceitando o vinho. O neto, percebendo que os avós queriam um momento a sós, se despediu com um beijo e se afastou. Elias e Kiara ficaram ali, lado a lado, observando a galeria agora quase vazia. As obras de Kiara pareciam brilhar sob as luzes suaves, cada uma contando sua parte da história. Você fez algo extraordinário, Kiara, Elias disse, sua voz rouca de emoção. Não apenas esta exposição, mas sua vida inteira. Você transformou dor em beleza, fracasso em triunfo, solidão em um legado de amor. Kiara recostou a cabeça em seu ombro. Nós fizemos isso, Elias. Você foi meu parceiro em cada passo do caminho, minha âncora quando eu estava à deriva, minha luz quando estava no escuro. Eles permaneceram assim por longos minutos, em um silêncio confortável que só décadas de amor verdadeiro podem proporcionar. Chiara sentiu uma profunda satisfação, uma sensação de completude. Ela havia vivido plenamente, amado profundamente e deixado sua marca no mundo. A retrospectiva não era apenas uma exposição, era uma declaração de vida, um testemunho de que a arte da existência está em se reinventar constantemente, em nunca desistir de buscar a própria luz. Nos dias que se seguiram à inauguração, Chiara recebeu inúmeras mensagens de admiração e gratidão. Artistas jovens escreviam, contando como sua história os havia inspirado a não desistir. Mulheres que haviam passado por divórcios difíceis agradeciam por ela ter mostrado que era possível reconstruir-se. Críticos de arte elogiavam não apenas sua técnica, mas a profundidade emocional de seu trabalho. A exposição Camadas Reveladas tornou-se um sucesso inesperado, com visitantes de todo o país viajando para vê-la. Mas para Kiara,
O maior presente foi a sensação de paz que a invadiu após aquele evento. Era como se, ao expor sua alma através de suas obras, ela tivesse finalmente fechado o último capítulo de uma história que começara em dor e terminara em plenitude. Ela havia dito tudo o que precisava dizer, mostrado tudo o que precisava mostrar. Agora podia simplesmente ser, existir no momento presente ao lado de seu amor, rodeada por sua família e pelo legado que havia construído. Elias notou a mudança nela, uma serenidade ainda mais profunda que a que já caracterizava seus últimos anos. Uma manhã, enquanto tomavam café no jardim, ele comentou sobre isso. Você parece em paz mais do que nunca, ele disse, observando-a com ternura. Kiara sorriu, seus olhos refletindo a luz dourada do sol nascente. Eu estou, Elias. Pela primeira vez na vida sinto que posso descansar. Não no sentido de parar, mas no sentido de simplesmente estar. Minha obra está completa. Meu coração está cheio. E eu tenho você ao meu lado. O que mais uma pessoa poderia pedir? Elias segurou sua mão entrelaçando seus dedos. Mais tempo, ele disse suavemente. Eu sempre vou querer mais tempo com você. Kiara apertou sua mão de volta. Então vamos aproveitar cada momento que nos resta, meu amor. Cada amanhecer, cada pôr do sol, cada conversa, cada silêncio. Porque é isso que a arte me ensinou. Que a beleza está nos detalhes, nos momentos fugidios que juntos formam a tapeçaria de uma vida. E assim, com a exposição ainda atraindo visitantes e seu legado firmemente estabelecido, Kiara entrou nos últimos meses de sua vida com uma graça e uma aceitação que inspiravam todos ao seu redor. Ela passava os dias em seu ateliê, não mais pintando compulsivamente, mas ocasionalmente adicionando um toque de cor aqui, um detalhe ali, em obras que já considerava completas, como se estivesse constantemente refinando sua própria existência. Elias estava sempre por perto, lendo para ela, conversando sobre filosofia e arte, ou simplesmente segurando sua mão em silêncio confortável. A família visitava frequentemente, trazendo as crianças que enchiam a casa de vida e risos. Kiara adorava observá-los, ver a criatividade florescendo naturalmente naquelas pequenas almas. Um de seus bisnetos, a menina de cabelos cacheados, mostrava um talento promissor para o desenho, e Kiara passava horas com ela, ensinando técnicas básicas, mas principalmente encorajando-a a encontrar sua própria voz artística. A arte não é sobre copiar o que você vê. Ela dizia para a menina, suas mãos enrugadas guiando as mãozinhas pequenas. É sobre expressar o que você sente. Cada pessoa vê o mundo de um jeito único, e isso é o que torna sua arte especial. A menina absorvia cada palavra, seus olhos brilhando com admiração pela bisavó. Esses momentos simples e cotidianos eram para Kiara os mais preciosos de todos. Ela estava plantando sementes que floresceriam muito depois de sua partida, garantindo que sua filosofia de vida e arte continuaria a inspirar as próximas gerações. Uma tarde, enquanto organizava alguns papéis antigos em seu escritório, Kiara encontrou uma carta que nunca havia enviado. Era endereçada a Arthur, escrita anos atrás logo após o divórcio. Ela se abriu e leu, surpreendendo-se com a dor crua e a raiva que ainda pulsavam nas palavras. A jovem Kiara que havia escrito aquela carta estava ferida, perdida, buscando desesperadamente entender o que havia dado errado. Elias entrou no escritório e a encontrou com a carta nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Kiara? Ele perguntou preocupado, aproximando-se rapidamente. Ela olhou para ele e sorriu através das lágrimas. Não são lágrimas de tristeza, meu amor. São lágrimas de gratidão. Estou lendo uma carta que escrevi para Arthur há tantos anos e percebendo o quão longe cheguei. Aquela mulher que escreveu estas palavras estava quebrada, mas tinha uma força que ela mesma não reconhecia. E essa força a trouxe até aqui, até você, até esta vida maravilhosa. Elias sentou-se ao lado dela, lendo por cima de seu ombro. Depois de um momento, ele perguntou, "O que você quer fazer com a carta?" Kiara não hesitou. Levantou-se e caminhou até a lareira onde ainda havia algumas brasas da noite anterior. Com um movimento deliberado e sem arrependimento, ela jogou a carta no fogo. Eles observaram juntos, enquanto as chamas consumiam o papel, transformando palavras de dor em cinzas e fumaça, que subiam pela chaminé e desapareciam no céu. Pronto.
ela disse suavemente, voltando a sentar-se ao lado de Elias. Agora sim, todos os ciclos estão fechados. Não há mais nada me amarrando ao passado. Elias a abraçou, compreendendo a profundidade daquele gesto. Não era sobre Arthur, ou sobre o que ele havia feito. Era sobre Kiara libertando-se completamente, soltando até mesmo a memória da dor, permitindo que apenas as lições e a força adquirida permanecessem. Nas semanas seguintes, Kiara parecia ainda mais leve, como se um peso invisível tivesse sido finalmente removido. Ela ria mais facilmente, dormia mais profundamente e seus abraços tinham uma qualidade de despedida amorosa, como se estivesse gravando cada toque, cada momento na eternidade de sua memória. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? A história de Kiara Muller nos levou por caminhos de dor, superação e um amor que transcende o tempo. Desde a jovem restauradora que encontrou sua voz na arte, passando pela construção de um legado de inspiração com o ateliê Kiara Muller e a galeria O Renascimento Silencioso, até a paz e a plenitude encontradas ao lado de seu eterno Elias, cada capítulo foi uma pincelada de emoção e sabedoria. Se você se emocionou, se inspirou e se conectou com a trajetória de Kiara, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar que você amou essa narrativa. Comente abaixo qual foi o momento mais marcante para você e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser tocadas por essa linda jornada. E não para por aí. À esquerda da sua tela, você encontrará uma playlist recheada com outras histórias incríveis, prontas para te envolver e te emocionar. Venha descobrir novos mundos e personagens que vão tocar seu coração.